Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma Palavra das 15, momento da palavra. Fica comigo até o final. Deus tem mais para os nossos corações. Até já. O capítulo de hoje, eu vou iniciar com um versículo-chave, Gênesis 25. E o versículo é o de 23. Capítulo é 25, versículo é 23. Estarei lendo o finalzinho do versículo. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. O seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Sempre vocês vão me ver falando sobre o propósito de Deus. Nós temos um vídeo gravado da uma outra live que eu falo sobre o desígnio de Deus. O propósito de Deus, ele é indiscutível, irrevogável. O propósito de Deus não tem variação de mudanças. Ele é traçado e Deus faz cumprir o seu propósito. Se for necessário, ele coloca rei no trono. Se for necessário, ele tira o rei do trono. Se for necessário, ele abate. Se for necessário, ele exalta. Ele faz a ferida e cura a ferida. Mas o seu propósito, ele não muda. É propósito de Deus. Não é colocar as pessoas no caminho e guiar as pessoas. É propósito de Deus. O propósito de Deus aqui é que o filho mais velho servirá o filho mais novo. O filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Ou seja, a bênção é para o filho mais velho. O filho mais velho tem a bênção dobrada. Isto era ordenança da época. O filho mais velho é o filho que está em especial nas bênçãos do Senhor. É o primogênito, é o filho mais velho. Todavia, se isto for mudado, como foi, isto está falando de Esaú, está falando de Jacó. Se isto for mudado, é por conta do homem e não por conta de Deus. Deus não muda o seu propósito. Ele escolheu o filho mais velho, mas ele não especificou a pessoa. Ele disse o filho mais velho. Pode ser Esaú, pode ser Jacó. E é bom observar que quando ele citou isso, eles não haviam nem nascido ainda. Então Deus estabeleceu o seu propósito antes que ele viesse ao mundo. Romanos 9, versículo 10 diz assim: e esse não foi o único caso. Também o filho de Rebeca tiveram um mesmo pai. Nosso pai Isaque, todavia, antes que o Gênesis nascesse, ou fizessem qualquer coisa boa ou mal. Vamos parar um pouquinho aqui. Antes que o filho nascesse e fizesse coisas boa ou mal. Ou seja, a responsabilidade não está em Deus, está no homem. Está no homem. O Senhor traçou o seu propósito antes que o filho nascesse. É como assim, você é escolhido para a salvação. Mas quem vai escolher a permanecer na salvação é você, não é Deus. Você é escolhido. Mas se você disser, olha, eu não quero, é como você receber um prêmio e dizer, eu não quero receber. O prêmio é seu, mas eu não quero. Então você decide. Deus nunca invadiu o querer do ser humano. Todavia, Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Se ele quiser escolher a pessoa e colocar no céu e ela viver até 100 anos, ele faz. Para Deus não tem o porquê, ou se pode ou não pode. Mas a Bíblia traz base para nós entendermos
que a teologia real, verdadeira, existe a responsabilidade sobre o homem. Veja bem, antes que os filhos nascessem, tiveram o mesmo pai, foi Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, porque se depois que nascesse, o Senhor escolhesse quem estava fazendo coisas boas, logo o Senhor já não era o justo. Logo o Senhor, então, estava procurando salvação pelas obras. E não era isto, ou abençoar pelas obras, não é este o propósito de Deus. O Senhor está dizendo, antes que qualquer um fizesse boa ou má, enfim, de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanece, então o propósito de Deus é abençoar o mais velho. O mais velho servir o menor. Abençoar o mais velho. Este era o propósito de Deus. Não por as obras. Por isso que não foi decidido depois que eles nascessem. Decidiu enquanto eles estavam no ventre. Não pelas obras, mas porque aquele que chama, Deus, aquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca, a mãe dos dois. O mais velho servirá ao mais novo. Quem disse isto é Deus. Agora, o que vai acontecer daqui para frente com esses dois personagens, com Esaú e com Jacó, já é um problema deles. O Senhor decidiu aqui a meta. O Senhor decidiu aqui o propósito, o seu desígnio. Ele estabeleceu, o mais velho servirá o mais novo. E ponto final. Daqui para frente, eles vão se decidir o que eles fazem. Foi dito, o mais velho servirá ao mais novo. Isto é Paulo ressaltando este mesmo assunto de Esaú e Isaac. Observe aqui em Apocalipse 3:11, você conhece bem o versículo, quando o Senhor Jesus diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Logo, ele está dando uma responsabilidade para mim e para você. E ele está deixando claro, a coroa é sua, para que ninguém tome a sua. A coroa é sua. Ele decidiu a dar a coroa para você. No entanto, você tem que entrar em proteção, para que ninguém tome. Guarda o que tem. O que você tem, Deus quem te deu. A salvação, a fé, a crença, Deus que te deu. Só que ele está dizendo, guarda o que tens. Você tem porque Deus te deu. Então guarda. Porque através disto que Deus te deu, você vai tomar posse da sua coroa. Então qual que é o dever nosso? O dever meu, o dever seu. Guarda o que tem. Não negocie o que Deus te deu. Guarda essa sua fé. Guarda esta sua salvação. Guarda esta sua graça. Não negocie esta sua graça. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. O tema dessa mensagem é Esaú e sua escúria. Escúria quer dizer desprezo, falta de cuidado, desdeixo, falta de zelo. Isto, a palavra que define isso tudo é escúria. Então, escúria de Esaú, porque Esaú não teve este zelo, ele não guardou o que era dele. No versículo 29, certo dia, quando Jacó preparava um ensopo ou
um prato. Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Aí é onde que mora o perigo. Aí é onde que mora o problema. Talvez por nossas fragilidades, no momento da nossa luta e da nossa tribulação, nós esquecemos do que é de mais valor em nossas vidas. Às vezes por causa de uma vaidade, às vezes por causa de algo que brilha em nosso rosto, às vezes por causa de uma dor que estamos enfrentando, às vezes por causa de uma crise que estamos enfrentando. Quem de nós já não tivemos propostas para negociar aquilo que nós temos de mais valor? E as propostas, elas surgem no momento mais difícil de nossas vidas. Haja vista se nós tivermos regalias, se nós tivermos bem, se nós tivermos um cartão de crédito com saldo considerável, se nós temos o que comer, se nós não tivermos enfermidade, se nós não tivermos dificuldade, nada vai invadir a nossa vida, nós não precisamos. Aí nós digamos, não, a minha fé é inabalável, a minha fé é confiante. Mas quando a situação vem, quando a prova vem, que a chuva molha a todos e o sol vem para todos, esse momento nós tornamos vulnerável aquilo que é de muito mais valor para a nossa vida. O céu começa a ficar vulnerável por causa das nossas necessidades, por causa da nossa falta, às vezes, de comunhão, às vezes a falta de paz nas nossas vidas, às vezes a falta de companheiro, às vezes a falta de alguém para nos dialogar, para nos confidenciar. Isso vai nos travando e vai nos sufocando e está prestes, parece que nesta hora é que o inimigo, ele sabe e ele nos procura para tirar o que é de mais sagrado. Era essa situação de Esaú aqui. Esaú chegou do deserto e o texto é claro, exausto. Sabe aquele momento que você não quer nem conversa? Aquele momento que você não quer, você está muito fácil. Sabe aquele momento que você está fácil? E esta palavra para nós nesta tarde, cuidado. Zela do que você tem de maior valor. Guarda o que você tem de maior valor. Não seja um Esaú que não pensou no privilégio que ele tinha. E para nós não esquecermos, e o que ele tinha era a promessa de Deus. Era a palavra de Deus. Era o propósito de Deus, que iria cumprir na vida dele. Mas ele se entregou toda esta oportunidade que ele tinha. Ele perdeu toda esta chance. A culpa aqui foi totalmente de Esaú. E todas as falências, todos os aborrecimentos, todos os choros que vieram para com ele, foi tudo culpa dele mesmo. Ninguém mais era culpado. A culpa era dele, porque ele não vigiou nesta chegada que ele estava chegando no deserto, cansado, exausto. O texto diz que ele estava faminto, de uma tal forma que ele estava a ponto de negociar o que ele tinha de mais valor. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes, por causa de minutos, você vai chorar por toda a sua vida.
Quantas decisões, você que está me assistindo nesta oportunidade, quantas decisões que você tomou que hoje você ainda chora por decisões de anos atrás. Quantas decisões? Busque aproximar de Deus. Quem sabe o teu caso, ainda há solução, ainda há graça, ainda há conforto de Deus para a tua vida. Tomara que não seja a forma de Esaú, porque Esaú nem choro teve resultado, nem choro resolveu a situação. Mas hoje nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus é poderoso e Ele está à direita de Deus para nos ajudar, para nos perdoar as nossas fraquezas. E, portanto, o arrependimento verdadeiro, o perdão verdadeiro, justifica os erros. O arrependimento verdadeiro, o perdão verdadeiro, muda a história, porque nós estamos no tempo da graça de Deus, que ela sobressai acima dos erros, mas a palavra ainda continua a afirmar: guarda o que tens, porque amargo é o que virá após decisões erradas. Vigia nesta tarde para a tua vida, vigia nesta tarde para a sua vida. A coroa que está preparada para você depende do que você tem. Não seja um Esaú para trocar o seu direito por conta da sua fome. E o texto continua: estou faminto, disse ele a Jacó, estou desesperado, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, porque ele era ruivo, ele já era envermelhado, e ele cita o ensopado envermelhado. Então a necessidade dele fez com que ele jogasse a toalha. O desespero dele fez com que ele colocasse em xeque, colocasse à venda, colocasse à negociação o que era de mais valor na vida dele. No nome de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo: o que tu tem, foi eu quem te dei. Guarda o que tu tens. O que tu tem, foi eu quem determinei. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não vai faltar quem vai tentar. Não vai faltar quem vai tentar invadir a sua vida. Não vai tentar quem vai querer mudar a tua situação. Não vai. Não vai ter falta de perseguição. Não. Você não está imune do ladrão. Você não está imune do mal intencionado. O que você precisa ser é cuidadoso. Não seja como Esaú, que praticou a sua incúria. Em vez de cuidar, zelar, ele desprezou o que era de mais valor para a vida dele. Deixa eu te falar, esse vídeo continua. Ele continua. Eu preciso parar. Mas esse texto continua. Eu continuo esta mensagem no próximo vídeo. Fica comigo, vem comigo, me acompanha. E você vai ver Deus relatando aos nossos corações a cada instante os deveres das nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença. Bom ter conosco. Continue nos acompanhando, divulgando. Esta palavra é a palavra de Deus. Você acabou de ouvir,
mas tem pessoas que precisam ouvir mais. Então ajude a palavra do Senhor chegar até os confins da terra. Curva a tua cabeça. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua salvação, pela tua graça, Senhor, para conosco. Deus Todo-Poderoso, ó Jesus, vai de encontro, meu Pai, com aquele que chora, com aquele arrependido nesta hora, Senhor. Tu és o Deus do conforto, tu és o Deus do perdão. Em nome de Jesus, meu Pai, aceite a minha oração.